Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Nesta entrevista, vamos procurar saber como está a ciência brasileira, quais os principais problemas enfrentados pelo setor, em que áreas a pesquisa promete resultados e em que setores devemos melhorar o nosso desempenho. Nosso convidado é o presidente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq, o professor Glaucio Oliva. Professor, em que pé estamos? Quer dizer, como está a ciência brasileira hoje? Então, Armando, a ciência brasileira tem avançado extraordinariamente. É importante lembrar que nós somos um país muito jovem em fazer ciência. Nós começamos tardiamente na prática científica. O CNPq, esse ano, o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está completando 60 anos. Ele foi criado em 1951, quando a ciência brasileira estava apenas engatinhando. Nós tínhamos poucos centros fazendo ciência no Rio de Janeiro, em São Paulo, um pouquinho em outras capitais, muito pouco, poucas universidades. Nas universidades brasileiras o tempo integral ainda era uma raridade, uma exceção. Quando se cria, então, CNPq e CAPES, ambos criados no mesmo ano, em 1951, tínhamos um desafio enorme pela frente. Tínhamos um passivo educacional muito grande e mesmo assim nós temos avançado muito, né? A pós-graduação, que se consolidou em meados da década de 60, a expansão da fronteira universitária que aconteceu especialmente a partir da reforma universitária na década de 70, que nos leva a chegar aos últimos 10 anos num avanço que realmente nos colocou na primeira liga da ciência mundial. Nós comparativamente com os chamados países emergentes, o senhor acha que nós já estamos no mesmo patamar? Do ponto de vista de produção de ciência, realmente nós avançamos muito, né? Vou te dar um exemplo. Em 1980, nós produzíamos menos de 0,5% de todo o conhecimento produzido no mundo. E a gente tem uma métrica boa para isso, que são os trabalhos que são publicados. Toda a ciência, quando se consolida um trabalho, um resultado, é importante que você coloque esse resultado à prova da comunidade científica através de uma publicação. E nós temos hoje bases de dados que registram todas as publicações científicas publicadas nas principais revistas internacionais. Nessa base, em 1980, nós contribuímos com menos de 0,5%. Nós estamos chegando no ano de 2011 com praticamente 3% da produção do conhecimento do mundo, ocupando a 13ª posição entre todos os países do planeta. Isso foi um avanço enorme, quer dizer, nós crescemos na produção científica a uma taxa que é 5 vezes maior do que a taxa do crescimento normal da ciência global. Quer dizer, se a gente olha como está crescendo o conhecimento do mundo, todas as publicações estão sendo publicadas no mundo inteiro, e isso tem uma taxa de crescimento. A nossa taxa de crescimento nos últimos 30 anos foi de 5 vezes acima da taxa do resto do mundo. Então mostra que nós estamos avançando bastante. Agora, professor, de qualquer maneira os desafios a serem superados são muito grandes, especialmente porque nos falta na área de engenharias, na área de ciências exatas, na área de ciências biológicas. Quer dizer, não é preocupante essa situação face ao ciclo virtuoso da economia brasileira? Como sustentar com qualificação técnica e científica esse processo de desenvolvimento do Brasil? Perfeito. Você tocou num ponto chave, Armando. Esse é talvez o nosso grande desafio. Mas é uma escada. Nós alcançamos vários degraus que eram essenciais para que a gente pudesse agora dar o passo adiante, que é o passo da inovação. Nós vivemos, como você bem ressaltou, a sociedade, a economia do conhecimento. Quer dizer, hoje, todos os países desenvolvidos têm como sua principal fonte de riqueza o conhecimento agregado. Nós já temos exemplos virtuosos nesse sentido aqui mesmo no Brasil. Quer dizer, se olharmos um pouquinho na história do nosso século passado, a primeira metade do século XX,
o Brasil foi um país essencialmente agrícola, né, exportador de produtos agrícolas. E a produção agrícola brasileira foi sustentada em grande parte pela existência de boas escolas de agronomia que tínhamos pelo país, né? A Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, em São Paulo, a Escola de Viçosa, de Lavras, de Pelotas, na Bahia, são todas, o Instituto Agronômico de Campinas, que talvez seja a instituição mais antiga de pesquisa agronômica no Brasil, que sustentaram a nossa produção agrícola. Na segunda metade do século, nós tivemos a Embrapa, que, através de suas pesquisas, foi o principal vetor do avanço da produção do agronegócio brasileiro. A mesma coisa acontece na área do petróleo, quer dizer, você junta uma boa universidade, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um bom programa de pós-graduação que prepara os recursos humanos necessários, que é a COP, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ, com uma grande empresa, que é a Petrobras, que vê na inovação o seu caminho para progredir, e o resultado é um país que hoje é líder na exploração de petróleo em águas profundas. A mesma coisa acontece na área aeroespacial. No final da guerra, você vê algumas lideranças da Marinha, da Aeronáutica, que vão aos Estados Unidos, ao MIT, o principal instituto de pesquisa, né, tecnológica no mundo. Lá traz o diretor, o chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica, que vem aqui, funda o ITA, que passa a ser a semente à formação de uma grande empresa brasileira, que é a Embraer. Quer dizer, todos os engenheiros ali formados e que desenvolveram suas habilidades e que acabam gerando uma grande empresa. E você agora tocou num grande ponto. Nós temos aí um desafio grande pela frente, que é levar o Brasil realmente à sociedade do conhecimento.